As subidas de montanha são insanas. Veja isso, é um foguete feito em casa de 1000 cavalos, com motor turbo e baixo peso. Assim são as provas de subida de montanha. Engenheiros constroem máquinas incríveis em seus galpões, sem apoio oficial, e as mandam para encarar uma subida. Tudo para ver quem é o mais rápido. E o melhor é que praticamente não há regras. Então os engenheiros podem ser tão criativos e malucos quanto quiserem. Vamos apresentar nossos 10 carros de subida de montanha favoritos e mostrar por que são incríveis. Tudo acontece ao redor do mundo em locais como Prescott Hill, na Inglaterra, que tem menos de 1 milha, e outros como Pikes Peak, com quase 200 quilômetros e que termina a mais de 4.200 metros acima do nível do mar. Curvas fechadas, zonas de aceleração e inclinação tornam a relação peso-potência e downforce decisivos. Carros com vários turbos e asas enormes que proporcionam empurrão e agilidade necessários para conseguir bons tempos. Isso significa que a subida de montanha conta com alguns dos carros mais poderosos e de visual mais insano do mundo. E começamos com esse 500 Puch híbrido. E não tem nada a ver com um Prius, é um híbrido entre dois carros completamente diferentes. Esse carro de motor central e tração traseira nasceu como um Puch 500 nos anos 50, com sua carroceria e nome emprestados do Fiat 500, enquanto a Puch desenvolveu o interior. Mas é tudo que ele compartilha com os carros atualmente. Essa criação do piloto austríaco George Paca foi muito modificada. Ele tem um chassi tubular Space Frame coberto por um kit de carroceria customizado com peso baixo e uma asa traseira para ajudá-lo a grudar nas curvas. Mas é o que está sob a carroceria que faz o carro se destacar. Ele tem 2 blocos da moto Hayabusa unidos para criar um motor V8 que produz 350 cavalos e gira a mais de 11.000 RPM. E por que não usar um V8 convencional? Bem, combinar os 2 motores da Hayabusa cria um motor mais leve e compacto que um V8 normal. Isso é perfeito para uma máquina de competição artesanal como o Fiat 500 Puch. E as subidas de montanha são exatamente isso, pegar um carro comum e transformá-lo num monstro. A essência de tudo. O próximo tem pedigree de competição. Ele era parte do insano Grupo B dos rallies nos anos 80. Confira nosso vídeo sobre essa era aqui. O Ford RS200 original já era rápido, mas para encarar Pikes Peak, o dono, Liam Doran, decidiu que ele precisava mais. Ele ainda tem o câmbio original, mas foi a única coisa intocada. O motor Cosworth 2.4 em posição central foi modificado e recebeu um turbo Garrett bem maior, para elevar a potência de 250 para mais de 900 cavalos. Isso além de 950 Nm de torque. O RS200 ainda recebeu óxido nitroso para aumentar a combustão e reduzir o tempo de resposta do turbo, aumentando a potência por um intervalo curto. Injetar oxigênio diretamente na câmara de combustão provoca danos no motor devido à pré-ignição e detonações. Então o óxido nitroso é mais seguro para melhorar a combustão. Quando o óxido nitroso é injetado na câmara de combustão, o composto não libera o oxigênio até que esteja misturado ao combustível. O aumento do oxigênio ajuda na queima do combustível, já que empurra o pistão mais forte e gera maior potência sem o perigo da pré-ignição. Tudo isso significa de 0 a 100 em 1.7 segundo, o que é mais rápido que um Fórmula 1. O único aspecto que limita a velocidade é a enorme asa triplano traseira, mas vale pela quantidade de downforce. O mais maluco, no entanto, é essa subida. Veja isso, nem mesmo um furo de pneu diminui a velocidade. Durante a subida de Chelsea Walsh em 2017, ele acertou um barranco que furou um pneu, mas seguiu adiante, e bem rápido, acelerando pela montanha e terminando o percurso em 3 rodas. Esse Audi 4 de 84 é outro antigo carro do Grupo B de rally que encontrou uma nova vida nas subidas de montanha. É a versão de produção do carro de rally do Grupo B e se adaptou perfeitamente por causa do entre-eixos curto e do sistema de tração integral. Isso ajuda o carro a rotacionar ao longo das curvas e o torna mais ágil. Esse não é um Audi 4 qualquer. O motor, carroceria, trem de força e chassi são customizados e preparados para gerar o máximo de potência e barulho. O motor 5 cilindros 2.2 litros com turbo produz 1.005 cavalos. Mesmo com a tração integral, essa coisa é braba. E não tem nada melhor que esse barulho. Os estouros do turbo e as chamas são imbatíveis. A potência insana não se limita ao Audi e nosso próximo carro nos leva completamente a outro nível. Esse Nissan GT-R R35 de visual furtivo produz 600 cavalos a mais que o Audi com 1.600 e ele pesa apenas 1.300 quilos. Isso graças à carroceria em fibra de carbono. É uma relação peso-potência absurda de 1.118 cavalos por tonelada. Isso chega perto do que temos na Fórmula 1.
O que gera toda essa cavalaria é o motor V6 3.8 combinado com 2 turbos que, além dos 1.600 cavalos, produz um máximo de 1.450 Nm de torque. Só para você ter uma ideia, um motor da Fórmula 1 produz entre 600 e 800 Nm de torque. Então, o GTR tem basicamente o dobro. A potência é controlada por um pacote aerodinâmico generoso. O splitter e a asa dianteira vêm de um Porsche de competição e geram bastante aderência na dianteira. E na traseira, a asa gigante de 3 elementos e o difusor ajudam a controlar a insana potência que chega às rodas e basicamente impedem o carro de alçar voo. Esse pacote completo significa que a 280 por hora o carro produz 2,2 toneladas de downforce. É por isso que ele bateu o recorde de subida de montanha símula para carros de produção modificados na primeira tentativa e mais tarde conseguiu a vitória geral no escuro. Outro carro montado especificamente para tentar vencer a Pikes Peak foi esse Chevrolet Camaro 67. Mas não tem muito Camaro nele, na verdade só a carroceria. Exatamente como o Fiat 500 Puch híbrido do começo do vídeo, tudo foi melhorado. O motor V8 7 litros da GM tem um outro turbo Garrett, dessa vez o gigante G45. A potência máxima está estimada em 1.200 cavalos. Infelizmente para Mike Dussault, o criador, e sua equipe, o Camaro sofreu com problemas na direção em sua estreia na subida de montanha em 2020 e se acidentou. Eu não estou surpreso que eles tenham enfrentado problemas na direção. Vendo as imagens da câmera on-board, fica claro o quão violento esse carro é. Mas nem tudo é potência nas subidas de montanha. Os percursos estreitos e sinuosos fazem com que a aerodinâmica e downforce sejam importantes para conseguir um bom tempo. Eu fiz algumas subidas de montanha e boa parte do tempo você está em zonas de aceleração. É preciso maximizar as saídas de curva para carregar o impulso morro acima. Esse Opel Kadett faz exatamente isso. O chassi tubular mantém o peso abaixo de 800 kg e a carroceria é extra larga a ponto de cobrir as rodas para a máxima eficiência aerodinâmica. As saias nas extremidades ajudam a vedar o ar, criando bastante efeito solo no assoalho. O resultado é bastante downforce para encarar as curvas e isso é auxiliado pela imensa asa traseira e o difusor, mais largo do que o alargador do paralama, sugando o ar dos lados do carro. E veja também o splitter dianteiro. Os painéis ajudam a empurrar o ar através das rodas e mantê-lo grudado às extremidades quando flui em direção à traseira. E essa lenda da Pikes Peak tem um splitter ainda maior. O Suzuki XL7 foi pilotado por Nobuhiro Tajima, conhecido como o Monstro, para a vitória geral na Pikes Peak em 2007 e 2008. E dá pra ver por que ele venceu. A enorme asa traseira e as saias funcionavam com o splitter para obter ótima aderência. Naquela época, a Pikes Peak era um misto de piso de terra e asfalto, e o carro tinha de render em ambos. É claro que também ajudou ter um V6 biturbo 3.6 litros que gerava quase 1.000 cavalos, tudo num conjunto que pesava 1.190 quilos e uma relação peso-potência de 834 cavalos por tonelada. O Sr. Tajima tirava absolutamente tudo do carro, passando um bocado de tempo de lado com um visual incrível. Esse bug Ford Open 2013 tem sido presença constante nos últimos anos em Pikes Peak, pilotado pela família Vash-Holtz, que participa da prova há várias gerações. Esse veículo conta com um motor Ford 417 2 tempos movido a metanol que está montado à frente do piloto, tornando-o bastante único. O motor 2 tempos ajuda a manter o peso baixo sem comprometer a potência. Então, o peso é de pouco mais de 1 tonelada com o combustível incluído. O uso do metanol garante maiores eficiência e potência, se comparado com a gasolina, especialmente na altitude. A razão para usar o metanol é conseguir a mesma potência quando se tem menos combustível. E por causa da altitude de Pikes Peak, isso é muito útil. Isso porque ele não perde potência lá no alto da montanha. Deve dar certo, já que essa coisa é a recordista na categoria Open Wheel de Pikes Peak. A próxima é uma das minhas favoritas na subida de montanhas. É a picape Ford 1 a diesel de 1949 chamada Old Smoky. Ela foi comprada no Craigslist por $225, mas milhares foram gastos para melhorá-la. E como em outros carros modificados deste vídeo, restaram apenas os painéis da carroceria. Ela é puxada por um motor Cummins 6 cilindros em linha de 6.7 litros de uma picape Dodge Ram e tem 2 turbos. Nesse tipo de sistema, os dois trabalham em conjunto para alimentar o motor, ao invés de trabalhar separadamente. Nesse caso, o turbo gira nas RPM mais baixas e essa pressão extra então aciona o turbo maior.
Assim você tem maior potência máxima que com uma grande turbina única e seu gigantesco lag. Muito inteligente. Essa configuração é tão eficiente que a Outsmoke gera 106 PSI de pressão, 7 vezes mais que a pressão atmosférica da Terra. Um motor turbo da Fórmula 1, para você ter uma ideia, só chega a 5 vezes. Essa combinação gera mais de 1.400 cavalos e 2.800 Nm de torque, o que é absolutamente maluco. Mas o carro pesa mais de 2 toneladas, então a relação peso-potência não é muito boa. Mas quem se importa, eles ainda têm 1.400 cavalos, o que é mais do que suficiente. Embora o Outsmoke seja um show, esse último carro aqui é o mais extremo. É o icônico 2006 PVA 6 Dallenbach Special. Carro desenhado e construído pelo próprio Paul Dallenbach, que disputou a Pikes Peak 28 vezes, conquistando 9 títulos da Open Wheel e 3 vitórias no geral, com o tempo mais rápido de subida. Assim como o Ford Open, ele também é movido a metanol e usa um motor Buick V6 biturbo que produz em torno de 1.000 cavalos. O conjunto todo pesa 1.000 quilos, o que proporciona a relação peso-potência ideal. E essa relação é submetida a um bom uso com um dos maiores pacotes aerodinâmicos das subidas de montanha. Não há gordura extra aqui. A imensa asa traseira de 2 elementos controla o fluxo de ar sobre a carroceria, as aletas mantêm o ar distante dos pneus e ambas mandam o ar para a maior asa traseira que eu já vi, o que cria muito downforce. O carro é essencialmente um conjunto de grandes asas com rodas. Obrigado por assistir e se quiser saber mais sobre Pikes Peak, acompanhe esse vídeo aqui.